A paz do Senhor, queridos irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Plenitude do Evangelho Audiobooks. Hoje lhes trago a mensagem do pastor David Martin Lloyd Jones, cujo título é Como devemos nos aproximar de Deus na oração. Fique com a mensagem, que Deus te abençoe e fale poderosamente com você. 1 Timóteo 2:8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. De todas as atividades nas quais o cristão se engaja e que fazem parte da vida cristã, certamente não há nenhuma que cause tanta perplexidade e que levante tantos problemas como a atividade que chamamos oração. Essa é uma verdade em todos os tempos, mas é verdade especial durante um tempo de dificuldade como o tempo de guerra. Isso foi muito real durante a guerra de 1914 a 1918. E é certo que vai tornar-se um dos prementes e urgentes problemas à medida que a presente guerra prosseguir. Este já é, de fato, um problema que inquieta muitas mentes e faz com que muitos perguntem por que é que Deus não deu ouvidos às orações que têm sido elevadas desde a crise de setembro de 1938 e não impediu o irrompimento da presente guerra. Essa é, pois, uma das primeiras questões que devem atrair a nossa atenção. Num tempo de estresse e dificuldade, os homens e as mulheres se voltam instintivamente para a oração. Eles tomam consciência de que o seu destino e o destino dos que lhes são queridos está nas mãos de poderes maiores do que eles. Eles veem que não conseguem controlar os acontecimentos e as circunstâncias como acreditam que podem fazer em tempos normais e então se voltam para Deus. Muitos pensam em Deus e se lembram das possibilidades da oração quando estão em desesperadora necessidade. Mas quão pouco e quão infrequentemente sua mente talvez se volte nessa direção noutros tempos. Eles precisam de algo, precisam urgentemente, e assim buscam Deus e pleiteiam com Ele, rogando-lhe que atenda seu pedido. Ficam na expectativa, esperam, envolvem-se mais ativamente no sentido religioso do que nunca antes. Podem ter sido formalmente religiosos ou não, e pode ser que tenham esperado pouco da religião, mas agora eles fixam sua fé nela e esperam grandes coisas. E tudo em termos da oração. E assim sucede que há sempre muita prosa e muito escrito concernente a este assunto durante um tempo de crise. Só isso já basta para nos fazer considerar esta questão. Mas há mais duas considerações práticas que nos compelem a fazê-lo. Às vezes penso que não há nenhum aspecto da vida cristã concernente ao qual há tanto pensamento, escrito e prosa levianos. Deve-se isso, em grande parte, ao fato de que os que o abordam o fazem da maneira que indiquei. Eles se apressam a orar impelidos por sua necessidade, sem nenhum real pensamento ou estudo concernente à natureza da oração. E muitas vezes eles são encorajados a fazê-lo por certo ensino que parece sugerir que tudo o que eles precisam fazer é orar e tudo irá bem. Dessa forma, levantam-se altas esperanças, encorajam-se grandes expectativas e se ignoram inteiramente todas as ideias quanto a quaisquer condições que deveriam ser observadas. Tudo isso leva necessariamente à dificuldade. A oração não é respondida do modo desejado pelo suplicante. Os acontecimentos podem seguir um curso inteiramente contrário. E imediatamente, as pessoas interessadas não somente são lançadas num estado de dúvida e perplexidade, mas muitas vezes numa condição de ativa crítica a Deus, levando finalmente à perda da fé. Isso aconteceu com um grande número de pessoas durante a guerra de 1914 a 1918. Elas oravam pela segurança de seus filhos ou por alguma outra coisa particular. O pedido não foi atendido como essas pessoas pensavam, e o resultado foi que elas perderam a fé
e, nutrindo essa afronta a Deus, perderam todo o interesse por religião. Provavelmente, é da experiência de muitos pastores que eles tiveram que lidar mais vezes com questões concernentes à natureza da oração e dos problemas resultantes da decepção relacionada com esse assunto do que com qualquer outra questão particular. Há outras questões gerais levantadas por calamidades como a de uma guerra, das quais esperamos tratar subsequentemente. Mas o problema da oração deve vir primeiro, porque com muita frequência ela é a questão prática que dá surgimento a outros tantos questionamentos. A hora de pensar e de preparar-se é no começo, enquanto ainda há alguma liberdade e algum lazer. Quando os sentimentos estão abalados e as suscetibilidades estão feridas, é difícil fazer alguma coisa. Antes de passarmos à exposição do nosso texto propriamente dita, é bom considerar alguns dos erros mais comuns relacionados com esta questão geral da oração. Uma das causas mais comuns de dificuldade e decepção é que muito frequentemente só abordamos este assunto em termos de respostas à oração. A oração é vista como um mecanismo destinado a produzir certos resultados. Temos necessidade de algo e acreditamos que tudo o que temos que fazer é pedir isso e pedir que Deus nos conceda. Não paramos para pensar em como devemos aproximar-nos de Deus e se temos algum direito de fazê-lo. A ideia de cultuar a Deus e de adorá-lo nem aparece. Não consideramos as nossas respectivas situações, nem nos lembramos de que Ele é o alto e o sublime que habita na eternidade, Isaías 57:15, e que nós somos totalmente pecadores, sendo que a nossa própria bondade e justiça não passa de trapo de imundícia em sua presença, Isaías 64:6. Não nos ocorre ouvir Deus e esperar em sua presença. Deus é apenas uma agência a qual podemos recorrer quando desejamos e cuja única função é atender nossos pedidos. Quando comparamos as nossas orações com as que vemos registradas na Bíblia, dos lábios de Moisés, Daniel, Isaías e dos apóstolos, e principalmente quando observamos a ordem e o lugar dados às petições propriamente ditas na oração modelo ensinada aos discípulos pelo nosso Senhor, não nos fica claro que temos a tendência de deixar fora o que é mais importante e primário e de concentrar-nos somente em petições e na gratificação dos nossos desejos pessoais egoístas? É por isso que, naturalmente, a vida de oração de muitos é espasmódica e movida por caprichos em tempos normais e se torna urgente e regular só na época de desesperadora necessidade, estreitamente ligada a essa tendência a outra, qual seja a de pensar demais em termos do que achamos que Deus deveria fazer. Já vimos que não falhamos em não parar para considerar a natureza de Deus na questão do nosso acesso a Ele. E da mesma maneira, deixamos de considerar sua natureza e sua infinita sabedoria antes de ajeitar nossas mentes quanto ao que Deus deveria fazer. Não hesitamos em supor que o que pensamos que é certo é necessariamente certo, e que, portanto, Deus deveria atender nossos pedidos na precisa forma na qual os apresentamos. Que lástima! Quão poucas vezes fazemos uma pausa para considerar qual será a vontade de Deus com respeito a qualquer coisa? Quantas vezes tentamos meditar nas diversas possibilidades e visualizar qual será a vontade de Deus numa dada situação? Quantas vezes procuramos, pela oração, descobrir e conhecer a vontade de Deus? Em vez de lhe pedir que faça sua vontade, em vez de dirigir-nos a Ele dizendo: Tua vontade, não a minha, ó Senhor, por mais sóbria que seja, simplesmente pedimos que Ele faça a nossa vontade e execute os nossos desejos. Em vez de nos humilharmos diante dele e de lhe pedirmos que nos revele sua vontade, muitas vezes chegamos quase a mandar em Deus e a lhe ditar o que ele deve fazer. É porque já estabelecemos em nossas mentes o que deve acontecer que ficamos tão cheios de desgosto e tão prontos a duvidar da bondade de Deus quando não acontece.
E isso é verdade não só quanto às nossas orações pessoais, mas também quanto às nossas orações pelo nosso país, e talvez quanto às nossas orações acerca das condições do mundo em geral. Outra fonte de angústia muito comum acha-se na maneira pela qual nos inclinamos a tirar conclusões gerais e radicais das informações sobre orações respondidas das quais lemos na Bíblia ou noutros lugares da literatura da igreja. O problema é que nós concentramos toda a nossa atenção num só aspecto da questão e ignoramos inteiramente o outro, que enfatiza as condições que devem ser observadas em tais casos. Lemos sobre pessoas como George Miller ou de algum outro santo piedoso. Observamos que aparentemente tudo o que ele tinha que fazer era dar a conhecer a Deus os seus pedidos. Ele orava, fazia certos pedidos e esses eram atendidos. Parecia não haver nenhum limite à prontidão de Deus em dar e em atender. A oração era elevada, a resposta vinha. Portanto, saltamos para a conclusão de que nada mais temos a fazer senão que Deus conheça o nosso pedido. E quando não recebemos a precisa resposta desejada, ficamos contrariados e magoados e começamos a duvidar de Deus. Naturalmente, o problema todo deve-se inteiramente ao fato de que deixamos de observar as condições. Não notamos a diferença entre a vida vivida por Miller e as nossas vidas. Omitimos inteiramente o fato de que ele se sentiu chamado por Deus para exercer este particular ministério de oração e de fé, e de que ele sabia que a sua principal missão na vida era proclamar a glória e a graça de Deus dessa maneira particular. Não notamos que as respostas reais e concretas e o recebimento de respostas precisas eram pontos secundários para Miller, e que o seu interesse primário era sempre, o tempo todo, a glória de Deus. Na verdade, pode ser que não nos demos ao trabalho nem de notar as lutas pelas quais ele passou, e a rígida disciplina que ele impôs a si mesmo. E o que é verdade a respeito de Miller, também o é a respeito de todos os outros que têm recebido notáveis respostas às suas orações. Nós desejamos receber todas as bênçãos que os santos têm recebido, mas nos esquecemos de que eles eram santos. Perguntamos, por que Deus não responde a minha oração como respondeu a daquele homem? Deveríamos perguntar, por que é que eu não tenho vivido o tipo de vida que aquele homem tem vivido? Mas em acréscimo, como insinuei, existe uma coisa chamada vocação especial para o ministério de intercessão. Na diversidade de dons dispensados pelo Espírito Santo, Paulo menciona o dom da fé, 1 Coríntios 12, 4 e 9. Certamente esta é uma fé especial que se manifesta por meio da oração. Se tão somente nos apercebêssemos destas coisas, receio que muitas vezes veríamos que em muitos dos nossos pedidos somos culpados de presunção. Outra questão a que devemos referir-nos é o erro de não discriminar entre verdadeiras respostas à oração e circunstâncias que podem simular respostas à oração. Este assunto é muito difícil e um assunto sobre o qual precisamos falar com cautela, e todavia deve ser encarado, ainda que meramente em razão do fato de que aqueles que muitas vezes são mais culpados neste ponto estão entre as pessoas mais espirituais dentre as pessoas religiosas e são as que mais se preocupam em proclamar aos outros as maravilhas da graça de Deus. E isso é muito natural. Tais pessoas desejam oferecer a outras vívidas e reais provas da intervenção direta de Deus nos quefazeres humanos. Anseiam expor inequívocos sinais do seu amor. Estão sempre à espreita de casos e exemplos disso. Portanto, como é fácil deixarem de discriminar como deveriam. E contudo, o Novo Testamento, em seu ensino, exorta-nos e concita-nos a fazê-lo. Ele nos diz que devemos examinar tudo e só reter o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. E ele nos diz que há forças e poderes malignos em ação no mundo.
Forças e poderes tão inteligentes, tão poderosos e tão sutis em suas tentativas de imitar as obras de Deus, que quase conseguem sucesso em enganar até os escolhidos. Sinais e maravilhas devem ser examinados e peneirados para não suceder que, às vezes, atribuamos a Deus o que na realidade é obra do diabo. Mas para lidar com esta questão num plano mais prático, não há o perigo de às vezes confundirmos mera coincidência com respostas à oração? Há depois os estranhos fenômenos de telepatia, de transmissão de pensamento e de toda essa área que os homens só estão começando a explorar. Pode-se argumentar que Deus guia o pensamento de uma pessoa para outra. Faça isso ou não, não é isso que a Bíblia quer dizer com oração respondida. Tampouco é o que sempre foi aceito como a verdadeira ideia do assunto, que ensina que Deus assume a ação e não meramente dirige as nossas atividades. Há depois toda a questão dos fenômenos psíquicos e o problema do espiritualismo ou espiritismo. É ocioso negar certos fenômenos bem testificados, mas é vital compreender a natureza dos agentes que produzem os fenômenos e poder discriminar entre as manifestações de maus espíritos e a graciosa operação do Espírito Santo. Ainda não mencionei o poder da sugestão e a importância de um acurado diagnóstico em casos de cura relatados como respostas à oração. O assunto todo está envolto em dificuldade, e para muitos, levantar estas questões podem cheirar à incredulidade. E todavia, à luz do Novo Testamento, estas questões são vitais. Os exorcistas judeus e os promotores da arte da magia negra podiam fazer coisas extraordinárias. Janes e Jambres puderam entrar em competição com Moisés até certo ponto, 2 Timóteo 3:8. Nada tem de mais a dar má reputação ao Evangelho do que reivindicações extravagantes, ou reivindicações que podem ser descartadas com base em elementos naturais ou outros. Não hesito em dizer que devemos ter o cuidado de só atribuir a direta intervenção de Deus aquilo que não conseguimos explicar por nenhuma outra hipótese. Falhar nisso acaba levando, inevitavelmente, a ideias confusas que, por sua vez, levam à decepção e tristeza. São essas, pois, as fontes comuns de erro e de embaraço. Nós as consideramos extensamente sobre o princípio segundo o qual a exposição da natureza de um mal é mais de 50% da sua cura. Só instruções positivas não são suficientes. Entretanto, tendo considerado as causas do mal, vemos que emerge um grande princípio, e esse é: nada é de tão vital importância em relação a todo este tema da oração como a questão da abordagem certa. Devido a errarmos aqui, erramos em toda parte. Culpamos Deus e fazemos nossas perguntas. A real dificuldade é que não encaramos a nós mesmos. Se tão somente fizéssemos isso, nunca faríamos a metade das perguntas que fazemos, ou em todo caso, poderíamos respondê-las nós mesmos. Ora, o nosso texto trata justamente desta questão de abordagem. Por isso é tão importante, num tempo como este, que o estudemos cuidadosamente e observemos o seu ensino. Uma vez que descobramos como orar, como abordar o tema geral da oração, a questão do objeto pelo qual orar cuidará mais ou menos de si mesma, e o tormentoso problema das respostas à oração já estará resolvido. O que eu digo a Deus em oração está inteiramente subordinado ao modo como eu me aproximo de Deus. O que eu sou e o que eu fiz antes de falar com Deus são de muito maior importância do que as minhas palavras propriamente ditas. Devo concentrar-me não em minhas orações ou nas respostas que eu desejo primeiro e antes de tudo, mas sim em mim e em meu direito de sequer orar. Como devemos orar? Que direito temos de orar? A resposta do apóstolo Paulo é: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Aí temos as condições que governam a atividade chamada oração, as quais nos cabe examinar resumidamente.
A primeira condição é que devemos levantar mãos santas. Agora não estamos preocupados com a questão da postura na oração, nem em indicar que os judeus geralmente ficavam em pé e mantinham suas mãos erguidas para Deus quando oravam. Não vamos demorar-nos no fato de que era costume judaico lavar as mãos antes de participarem de algum ato de culto. Isso era meramente o símbolo externo usado para enfatizar o princípio que o apóstolo está desejoso de salientar. As mãos limpas, as mãos santas, indicam e representam um caráter santo. Essa deve ser sempre a primeira questão em toda e qualquer abordagem a Deus. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal, e não pode contemplar a iniquidade. Abacuque 1:13. Não há nada que seja tão completamente contrário ao ensino geral da Bíblia como a presunção de que qualquer pessoa, em qualquer tempo, sem nenhuma condição, pode abordar Deus em oração. Na verdade, o primeiro efeito do pecado e o principal resultado da queda foi romper a comunhão que havia entre Deus e o homem. Pelo pecado, o homem perdeu o direito de abordar Deus e realmente, se ele fosse deixado entregue a si mesmo, jamais se aproximaria de Deus. Mas Deus, por sua estupenda graça, abriu um caminho para o homem aproximar-se dele. Essa é a explicação de todo o ensino concernente aos sacrifícios e ofertas que encontramos no Velho Testamento, como também essa é a explicação do cerimonial do tabernáculo e do templo, e do sacerdócio araônico. Sem essas coisas o homem não poderia aproximar-se de Deus. Só podemos comungar com ele dessa maneira e de acordo com os seus ditames. De outro modo não há acesso. Mas acima e além de tudo o que vemos no Velho Testamento, o sentido global da vinda, vida, morte, ressurreição e ascensão do nosso bendito Senhor é que por esses meios Cristo nos proveu um novo e vivo caminho para a própria presença de Deus. Hebreus 10:20. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Obviamente, pois, a primeira questão de que temos que considerar quando nos aproximamos de Deus em oração é o nosso próprio pecado. Nossas primeiras perguntas devem ser: como posso abordar Deus? Que direito tenho de fazer isso? Para o cristão, a resposta que vem imediatamente é que o sangue de Jesus Cristo é uma expiação pelo nosso pecado, purifica-nos dele e nos habilita a nos aproximarmos de Deus. Todavia, isso não significa que, porque cremos em Cristo, podemos então viver como nos agrada e ainda assim achar o caminho livre para Deus. Porque ainda estamos em pecado e somos pecadores. Precisamos nos arrepender e pedir perdão renovadamente. E o arrependimento não é mera tristeza pelo pecado, não é mero remorso. É uma tristeza segundo Deus que inclui o elemento de ódio ao pecado e a determinação de abandonar o pecado e viver vida santa. Noutras palavras, a compreensão da necessidade de purificação e esta determinação de manter nossas mãos santas são essenciais à nossa abordagem de Deus e, por conseguinte, obviamente, isso tem prioridade sobre quaisquer questões relativas às respostas à nossa oração. Essa verdade é frequentemente enfatizada na Bíblia. Lembram-se de como o salmista fala sobre isso? Se eu atender à iniquidade em meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66:18. O que ele quer dizer é que, se abrigar o pecado em seu coração e se recusar a liquidar esse pecado, realmente não terá direito de esperar que Deus ouça sua oração. Se o seu próprio coração o condena, aquele que sonda o coração e prova o espírito certamente o fará. Mas vejamos outra ilustração. Será que vocês se lembram da significativa palavra proferida por Deus em Jeremias 15:1? Jeremias estava orando por seu povo, e eis o que Deus lhe disse: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face, e que saiam.
Por que Moisés e Samuel? Porque eles eram homens santos. É como se Deus dissesse a Jeremias: mesmo que os melhores homens que já se levantaram diante de mim pleiteassem em favor deste povo, eu não poderia atender seu pedido. Há uma similar palavra em Ezequiel 14:14, onde lemos: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Deus. De novo, a explicação é a mesma. Há uma bela ilustração do mesmo ponto no relato da cura do cego de que fala o capítulo 9 do Evangelho de João. O homem curado estava sendo examinado e interrogado pelos fariseus. E estes tentavam fazê-lo dizer que Jesus não podia tê-lo curado porque ele era pecador. Versículo 16. O homem replica: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Versículo 31. Ainda a mesma ênfase, ainda a mesma insistência na vital importância das mãos santas, se esperamos que as nossas orações sejam respondidas. E depois, lembremo-nos da conhecida palavra de Tiago: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Fervor de espírito e desejo profundo não bastam. É o justo que tem direito de esperar os resultados que ele deseja. As promessas de Deus nunca são sem condições. Deus não prometeu conceder-nos todos os nossos pedidos incondicionalmente. E a primeira condição é sempre a das mãos santas. Só quando procuramos conformar as nossas vidas a seu padrão e nos determinamos a viver de acordo com a sua santa vontade é que temos realmente direito de orar a Deus e de levar nossas petições a seu trono. Porventura você ainda se sente tentado a fazer perguntas acerca de Deus e quanto a por que ele não respondeu a sua oração? A segunda condição é sem ira. É sumamente importante que compreendamos o sentido exato desta palavra ira. Não significa o que usualmente nos é sugerido pelo uso comum desta palavra. Não significa tanto raiva ou a expressão ou manifestação de raiva, como uma disposição destituída de amor. Não é uma violenta explosão do temperamento, mas antes uma firme condição de má vontade e de ressentimento. Aqui, a ênfase não é na maneira pela qual o homem considera Deus e o aborda, mas na maneira pela qual ele aborda e considera os seus semelhantes, o seu próximo. Em acréscimo a isso, talvez haja também a sua perspectiva e a sua atitude para com os outros e para com a vida. Quão vitalmente importante é isso, e quão tragicamente todos nós tendemos a falhar nesse ponto. Frequentemente há uma atitude de ressentimento em nossos corações contra Deus, até mesmo enquanto estamos orando a Ele. Sentimos-nos realmente relutantes, sentimos que temos uma queixa genuína, sentimos que fomos enganados e, todavia, sentimos que somos dependentes de Deus pelo que lhe pedimos favores. Achamos que Ele está contra nós, que Ele não é justo conosco e, todavia, nesse estado e condição, pedimos a Ele que nos abençoe e esperamos que Ele o faça. Deus diz aos filhos de Israel: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Marcos 7:6. Esse mesmo espírito também se mostra em nossa atitude para com os nossos semelhantes. Pode ser um sentimento de amargor, ou de inveja, ou de maldade em nosso coração, ou uma recusa de perdoá-los por alguma ofensa real ou imaginária que acaso nos tenham feito. E todavia, embora seja essa a nossa atitude para com eles, esperamos que Deus nos perdoe e nos conceda as respostas que desejamos para as nossas petições. Aqui, novamente, somos completa e inteiramente condenados pelo ensino do Novo Testamento. Acaso vocês se lembram das palavras do nosso Senhor no Sermão do Monte? Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar,
e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus 5, 23 e 24. Também a oração do Senhor nos ensina que Deus pode perdoar as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6, 12, 14 e 15. E depois há aquela parábola registrada no Evangelho de Mateus 18, onde o nosso Senhor, descrevendo o servo malvado que, tendo recebido perdão, recusou-se a perdoar o servo que lhe devia algo, resume o seu ensino dizendo: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Mateus 18, 35. É um pensamento terrificante, mas parece estar perfeitamente claro e evidente que aqueles que tomam uma atitude de pessoa ofendida para com Deus e para com o mundo em geral, quando as coisas vão mal com eles e contra eles, e suas orações parecem não ser respondidas, realmente nunca estiveram em condições de orar a Deus. Eles até se recusam a perdoar Deus, pensamento terrível, blasfemo. E todavia, são eles os primeiros a se queixarem da falta de resposta às suas orações, sem ira. O único espírito com o qual temos o direito de esperar que Deus ouça nossas orações e petições é aquele que é descrito perfeita e detalhadamente no capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios. Se somos escravos, não devemos ter sentimento de ira para com os reis e para com todos os que ocupam lugar de autoridade. E se temos inimigos, não devemos odiá-los, mas amá-los. A regra é: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus 6,44. Sem ira. A terceira condição é descrita como sem duvidar, ou, se vocês preferirem, sem contenda. A referência não é a contenda de uma pessoa com outras, mas consigo mesma. Denota um estado de vacilação e de incerteza, ou talvez até mesmo um estado de rebelião intelectual. A dúvida pode expressar-se de muitas maneiras diferentes. Pode ser dúvida com relação ao próprio ser de Deus, dúvida para empregar as palavras do autor da Epístola aos Hebreus quanto a se ele existe. É notável como quantos são os que oram sem estabelecer este requisito fundamental da oração e suas possibilidades. Outros, embora entendendo bem esta questão, ficam no estado de dúvida quanto à bondade de Deus e quanto à prontidão e disposição de Deus para ouvir as nossas orações. Este é um assunto do qual esperamos tratar mais amplamente nas subsequentes considerações desta questão geral dos procedimentos de Deus para com os homens. Mas aqui devemos indicar que isso é certamente óbvio, se simplesmente nos dermos ao trabalho de pensar por um momento que esse estado e condição da nossa parte torna as nossas orações inúteis. E depois muitas vezes há dúvida com respeito ao que podemos descrever como o poder ou a possibilidade da oração, quanto a se pode acontecer algo ou se alguma vez acontece. Numa palavra, se há algum proveito em nossa oração. Em consequência dessas dúvidas, seja de uma delas ou de todas, muitas vezes sucede que a oração nada mais é que uma aventura desesperadora ou um experimento duvidoso no qual nos engajamos. Vemo-nos numa situação difícil ou nos defrontamos com alguma clamorosa necessidade. Não sabemos o que fazer nem para onde nos voltar. Então nos lembramos de que ouvimos falar de alguém que orou a Deus e teve uma resposta maravilhosa. Por isso nos decidimos a orar, a tentar essa experiência, para ver se terá sucesso conosco também. Não pensamos bem no assunto. Não paramos para considerar todas as condições às quais nos referimos. Mais ou menos o que fazemos é gritar no escuro sobre a possível chance de termos sucesso ou de sermos libertados. Nesse estado de dúvida e de ceticismo, e na verdade às vezes de real incredulidade, frequentemente os homens oram a Deus.
E quando suas orações não são respondidas e seu desejo não é satisfeito, resmungamos, nos queixamos, declaramos que a religião é inútil e ficamos ressentidos com Deus. Se não observarmos esta terceira condição, a oração será inútil. Temos que aproximar-nos de Deus crendo que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam diligentemente. Hebreus 11:6. A oração não é um experimento duvidoso que talvez leve a fé e a confiança. É antes a expressão e o fruto de uma fé que não somente crê em Deus, mas que também está disposta a confiar seu tudo a Ele e à sua santa vontade. Orar a Deus para descobrir se a oração funciona ou não é um insulto a Deus. E só pode haver um resultado de tal experimento. Os homens cujas orações têm sido respondidas sempre são aqueles que conhecem Deus, que confiam completamente nele. Aqueles que sempre estiveram mais dispostos a dizer o tempo todo e em todas as circunstâncias: seja feita a tua vontade, certos e seguros como estão do seu santo e amoroso propósito. É necessário que não haja dúvida, nem contenda, nem experimentos desesperados, porém antes um calmo e não apressado descanso firmado em Deus e em sua perfeita vontade. São essas, pois, as condições. Tendo-as considerado, vocês não concordariam que o que causa surpresa não é que Deus às vezes não responda às nossas orações como desejamos, mas antes que alguma vez Ele nos ouça e nos conceda algum dos nossos pedidos? Resolvamo-nos então a pôr em prática estes princípios enquanto há tempo. A crise aguda pode vir a qualquer momento e talvez venhamos a sentir a necessidade de orar. Limpemos nossas mãos, purifiquemos nossos espíritos e firmemo-nos em nossa fé. Então, na hora da nossa maior crise, não estaremos fazendo uma experiência duvidosa, mas sim iremos buscar aquele de quem podemos dizer como o apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1:12. Pode ser que nem sempre a resposta seja a que desejamos, mas que vejamos que, em última análise, foi a melhor para as nossas almas. E de qualquer forma, teremos aprendido a preocupar-nos mais com a glória de Deus do que com a gratificação dos nossos desejos pessoais. Amém. Eis a mensagem. Como devemos nos aproximar de Deus em oração? Que possamos conhecer melhor a Deus. Que acheguemo-nos a Ele com reverência, com temor, reconhecendo sua soberania, seu poder, sua autoridade, sua glória. E priorizemos a sua glória. Busquemos ela, e não nossas gratificações pessoais. Deus te abençoe, por Cristo Jesus. Um forte abraço.